Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo Summit em Parari. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos na sua jornada rumo à excelência em seu atendimento. Meu nome é Maria Thalita, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Paulista, especialista nas áreas de fisioterapia neurofuncional, adulto e pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pela Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, Abrafim, especialista na área de fisioterapia do trabalho pela Universidade Cidade de São Paulo e especialista na área de educação à distância e docência pela Universidade Paulista, Faculdade Unileia e Universidade Cruzeiro do Sul. Mestre em fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo e docente do curso de fisioterapia da Universidade Paulista. Hoje estou aqui para falar sobre a atuação da fisioterapia neurofuncional na esclerose lateral amiotrófica. Mas antes de iniciarmos, eu tenho alguns recados. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Imparare em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Instituto Imparare e conheça os cursos. Lembrando que todos que estiverem assistindo às palestras e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online na área de interesse mencionada no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá entre os cursos pré-selecionados. Para concorrer, basta tirar um print da tela desta palestra, postar no seu Instagram com a hashtag Summit Imparare, marcar 3 amigos mais o Instituto Imparare. Aproveito para informar que para a entrada vigente, ou seja, para o início do mês de março de 2021, existe uma promoção com desconto de 40% para todos os cursos de pós-graduação. Por isso, se você deseja iniciar a sua especialização ainda este ano, não perca essa excelente oportunidade. Bom, esses são os recados. Agora vamos iniciar a aula? O tema da nossa palestra é a atuação da fisioterapia neurofuncional na esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica, mais comumente conhecida por doença de Lou Gehrig, é a doença do neurônio motor mais comum e devastadoramente fatal entre os adultos. Ela caracteriza-se pela degeneração e perda dos neurônios motores do córtex, tronco cerebral e medula espinal, resultando em uma variedade de sinais clínicos de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Lembrando que os neurônios motores superiores são os neurônios que se projetam do córtex para o tronco cerebral e medula espinal, e os neurônios motores inferiores são os neurônios que se projetam do tronco cerebral e da medula espinal para os músculos. Aqui eu trouxe um breve histórico dos registros da ELA durante aí todo o seu desenvolvimento, da sua descrição. O primeiro caso foi descrito pelo Dr. Charles Bell, um anatomista britânico que relacionou as raízes nervosas com o movimento humano, com o movimento, a motricidade voluntária. O Dr. Charles Bell, ele descreveu o caso de uma paciente de meia idade com fraqueza muscular generalizada, inclusive da língua. Contudo, a sensibilidade dela permaneceu preservada. No exame anatomopatológico desta paciente, o Dr. Charles verificou que a porção anterior da medula tinha um aspecto amolecido. Um outro ponto importante nos registros de casos de esclerose lateral amiotrófica aconteceu em 1869, pelo Dr. Jean-Martin Charcot, um médico neurologista, que descreveu 2 casos de fraqueza generalizada e progressiva. E nesse primeiro momento, ele diagnosticou como atrofia muscular progressiva. Contudo, no exame anatomopatológico, ele também verificou um aspecto amolecido na porção anterolateral da medula espinal em ambos os casos.
Essas características, elas foram primordiais para que, posteriormente, a doença fosse denominada como esclerose lateral amiotrófica. Os primeiros registros de ela no Brasil aconteceram em 1909, por meio do médico neurologista Dr. Cipriano de Freitas. Outro marco importante nos registros da esclerose lateral amiotrófica foi o caso do jogador de beisebol norte-americano Lou Gehrig. Ele foi diagnosticado com ela e, após 3 anos do diagnóstico, aos 38 anos de idade, ele veio a falecer. O caso ficou conhecido nos Estados Unidos. Em 1964, houve um caso mais marcante, que fez com que a esclerose lateral amiotrófica passasse a ser conhecida mundialmente, e foi o caso do astrofísico Stephen Hawking, que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos. O caso do Stephen, ele ficou conhecido mundialmente porque ele superou todas as expectativas de prognóstico após o diagnóstico da doença. Ele foi diagnosticado aos 21 anos e faleceu aos 76 anos, ou seja, ele viveu por 55 anos com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Lembrando que a expectativa de vida após o diagnóstico gira em torno de 3 a 10 anos. Por isso, o caso do Stephen ficou tão famoso, porque ele superou todas as expectativas conhecidas em outros casos e descrita na literatura. A etiologia dela ainda não está totalmente esclarecida. Acredita-se ser uma somatória de fatores genéticos associados com fatores de risco, fatores de exposição. E a somatória desses fatores torna-se um ponto gatilho para o início do processo de degeneração dos neurônios motores superiores e dos neurônios motores inferiores. A teoria mais estudada e a mais aceita é relacionada à excitotoxicidade por glutamato, ou seja, um excesso de glutamato que desencadeia o início do processo de degeneração dos neurônios motores. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é realizado por meio do exame clínico, o exame físico e a história do paciente, exames de imagem e eletroneuromiografia, não apenas somente para confirmar o diagnóstico de ela, mas também para descartar outros diagnósticos, e exames laboratoriais. As manifestações clínicas mais comuns apresentadas por esses pacientes são espasticidade e fraqueza muscular, que dão indícios de acometimento do neurônio motor superior, fraqueza muscular, hipotrofia muscular, hiporreflexia, hipotonia muscular, câimbras e fasciculações, que dão indícios de comprometimento de neurônio motor inferior, disartria, disfagia, cialorreia e afeto pseudobulbar, que dão indícios ao comprometimento de bulbo. Outros sinais comumente apresentados por esses pacientes na fase inicial ou até mesmo antes de receber o diagnóstico são dispneia por esforços, dificuldade respiratória noturna, ortopneia e hipoventilação. O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele pode tanto manifestar sintomas isolados de neurônio motor superior ou de neurônio motor inferior, como também pode apresentar um quadro com sinais e sintomas de ambos os tipos de neurônios. Embora os sintomas primários dela estejam associados à disfunção motora, principalmente a fraqueza muscular generalizada, espasticidade e disfagia, cerca de 50% dos pacientes desenvolvem comprometimento cognitivo ou comportamental durante o curso da doença. Estudos atuais apontam que 13% dos pacientes com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica apresentam alterações comportamentais concomitantes à demência frontotemporal variante. Então, por no início a ela ter sido conhecida como uma doença exclusivamente de comprometimento motor, ela foi considerada como uma doença neuromuscular. Mas após os estudos atuais, os relatos nos quais foi verificada uma degeneração de córtex, principalmente em lobo frontal,
e juntamente com um aspecto de comprometimento cognitivo associado ao comprometimento motor, ela vem passando a ser conhecida como uma doença neurodegenerativa. O tratamento ele é baseado em tratamento medicamentoso e na reabilitação, composta por uma equipe multidisciplinar. Entre os especialistas desta equipe, o fisioterapeuta. A abordagem da fisioterapia no tratamento da esclerose lateral amiotrófica é dividida em dois tipos: a fisioterapia respiratória e a fisioterapia neurofuncional, também conhecida como fisioterapia motora. Aqui eu vou abordar a abordagem da fisioterapia neurofuncional. O principal objetivo da fisioterapia neurofuncional no tratamento de pacientes com esclerose lateral amiotrófica é manter a funcionalidade e independência pelo maior tempo possível, dentro das possibilidades e recursos acessíveis ao paciente. Porém, é primordial que o fisioterapeuta ele trate, sim, os comprometimentos existentes no paciente, mas que também ele pense e planeje no tratamento, tendo em mente o comprometimento ou complicações futuras, considerando que a doença ela é uma doença degenerativa e progressiva. A abordagem da fisioterapia neurofuncional ela é baseada, direcionada aos estágios da doença em que o paciente se encontra. Esses estágios eles são definidos de acordo com o comprometimento funcional. Existem 3 estágios: o estágio inicial, o estágio intermediário e o estágio tardio. No estágio inicial, é o estágio em que o paciente ele apresenta pouco comprometimento ou nenhuma limitação. Ainda não existe deficiências instaladas. É um paciente que ele tem locomoção, a deambulação de forma independente, ele consegue realizar as suas atividades de vida diária, contudo, ele começa a perceber alguns sinais e sintomas característicos da doença. Nesse estágio, as estratégias de procedimento de intervenção da fisioterapia, elas vão envolver intervenções preventivas, restauradora e compensatória. Nesse estágio, ocorre um número crescente dos comprometimentos, tanto em número quanto em gravidade. Aqui, o paciente ele começa a manifestar algumas limitações e algumas deficiências começam a se instalar. Nesse estágio, a abordagem fisioterapêutica, ela vai envolver intervenções compensatória, preventiva e restauradora. No estágio tardio, é o estágio em que o paciente se encontra totalmente dependente, incluindo a presença de deficiências graves. Nesse estágio, as intervenções da fisioterapia vão envolver intervenções compensatória, preventiva e restauradora. Cada estágio, ele requer um tipo de abordagem, ou pelo menos uma abordagem mais enfatizada. Contudo, existem outras intervenções que também são papéis do fisioterapeuta em todos os estágios da doença, como a educação e treinamento do paciente, familiar e cuidador, o apoio psicológico. É claro que aqui eu não falo de uma abordagem psicológica mais profunda, mais especializada, porque isso cabe a um outro profissional com maior propriedade no assunto, mas é entender, compreender e acolher o paciente e sua família. E a indicação a outros profissionais de assistência à saúde. Após receber o diagnóstico, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele já é encaminhado ao atendimento fisioterapêutico. Contudo, pensando que a doença é progressiva, durante o acompanhamento fisioterapêutico, ele pode manifestar aí outros comprometimentos que vão requerer a atenção de outros profissionais. Então, cabe ao fisioterapeuta ter um olhar mais detalhado, mais direcionado a esses comprometimentos e indicar e orientar o paciente e sua família a procurar por esse outro profissional. Agora, falando um pouquinho, de forma detalhada, sobre os estágios da doença. Então, pacientes em estágio inicial, o paciente ele ainda é independente.
Os comprometimentos e limitações funcionais mais comuns encontradas nesse tipo de paciente são fraqueza leve a moderada de grupos musculares específicos, início das dificuldades para realizar as atividades de vida diárias, como tomar banho, se alimentar, vestir uma roupa, propriamente, às vezes levantar de uma cadeira, levantar do sofá. Ele apresenta um comprometimento leve da motricidade voluntária, então ele começa a perceber um comprometimento pequeno durante a realização de algumas tarefas. Nesse estágio, as intervenções predominantes são as intervenções restauradoras ou preventivas, baseadas em exercícios para manutenção de força muscular, exercícios de resistência, alongamentos ativo e passivo, pensando aí na manutenção da amplitude de movimento e na integridade articular. Eu coloquei asterisco aí em relação aos exercícios para manutenção de força muscular e exercícios de resistência, para lembrarmos de ter cuidado com a fadiga muscular. Esse paciente, ele é um paciente que ele vai desenvolver fadiga muscular, e essa fadiga, ela vai, decorrente da fraqueza muscular, ela vai ficar cada vez mais acentuada. Então, durante as intervenções, os exercícios de fisioterapia, é primordial ter o cuidado com a questão da fadiga. Estudos anteriores apontavam que exercícios, tanto da fisioterapia, atividade física, poderiam aumentar, existia a hipótese de que esses exercícios poderiam aumentar a fadiga muscular dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica e até mesmo acelerar o processo de degeneração da fibra muscular. Porém, estudos mais recentes já apontam que a realização de exercícios de manutenção da força muscular, exercícios de resistência, exercícios aeróbicos e exercícios isométricos, eles podem contribuir positivamente para a manutenção da força muscular e da resistência muscular em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e até mesmo ajudando a prevenir ou retardar o aparecimento da fadiga muscular. As intervenções compensatórias no estágio inicial vão ser baseadas na avaliação da necessidade do uso de dispositivos adaptativos ou auxiliares e, se necessário, a prescrição, avaliação e orientação sobre a necessidade de modificações ergonômicas do domicílio, do ambiente de trabalho e, se possível, ambientes de convívio social, medidas para conservação de energia, lembrando da fadiga muscular, é necessário que esse indivíduo ele passe a realizar as suas tarefas de forma a minimizar o desgaste físico, com o objetivo de prevenir o aparecimento, o surgimento da fadiga muscular. Educação do paciente sobre o processo de progressão da doença. É importante conversar com o paciente sobre os possíveis sinais e sintomas que ele possa vir a apresentar, que possa vir a manifestar. Orientação sobre grupos de apoio. Então, indicar ao paciente associações de apoio a indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Geralmente, essas associações, elas promovem o apoio psicológico, apoio a determinadas terapias que esse paciente ele necessite. Então, orientar tanto o paciente quanto a família a existência dessas associações, que podem ser de grande ajuda. Pacientes em estágio intermediário, ele é um paciente semi-independente. Os comprometimentos e limitações funcionais mais comuns apresentadas por eles nesse estágio são diminuição progressiva da mobilidade funcional ao longo desta fase, necessidade de utilizar cadeira de rodas em determinados momentos ou percurso. Nesse estágio, o paciente ele ainda deambula, ele consegue caminhar, porém, em determinados dias em que ele se sinta mais cansado, ele pode fazer uso da cadeira de rodas para o deslocamento em distâncias mais longas, ou às vezes o trajeto ele é um trajeto mais difícil, que requer um gasto energético maior, então ele acaba optando pelo uso da cadeira de rodas nessas situações.
Ocorre um misto de fraqueza muscular maior em determinados grupos musculares e fraqueza muscular moderada em outros grupos. Nesse estágio, a fraqueza muscular, ela começa a ser enfatizada, ela começa a acometer diversos grupos musculares, mas ainda é uma fraqueza muscular assimétrica, pois alguns grupos musculares vão apresentar uma fraqueza muscular maior e outros grupos musculares uma fraqueza muscular moderada. Diminuição progressiva das habilidades motoras com consequente dificuldade para a realização das ABDs, isso relacionado ao aumento da fraqueza muscular. E é comum que os pacientes comecem a apresentar relatos, queixas de dor músculo-esquelética nesse estágio. Nesse estágio intermediário, as intervenções preventivas vão ser baseadas na preservação da ADM ativa, passiva e ativa assistida. Lembrando que a amplitude de movimento ativa é quando o paciente realiza o movimento sozinho, a passiva, quando o fisioterapeuta realiza o movimento por ele, e a ativa assistida é quando o paciente ele inicia o movimento e ele precisa de auxílio para completar. Manutenção da força muscular, preservação da resistência muscular e orientação e prescrição de dispositivos de alívio. As intervenções compensatórias no estágio intermediário vão estar em torno do apoio aos grupos musculares enfraquecidos, com a prescrição, orientação e treino de dispositivos auxiliares, por meio de equipamentos adaptativos, muletas, órteses, modificações e adaptações dos ambientes domiciliar e de trabalho, instalações de barras de apoio, rampas, localização de ambientes, como, por exemplo, às vezes, esse paciente, ele mora em uma casa com 2 andares, e o quarto dele fica no andar superior. Nesse estágio, a fraqueza muscular ela está mais acentuada, consequentemente, a fadiga muscular ela se torna mais constante. Então, se possível, talvez sugerir para a família trocar o quarto desse paciente de local, trazer para o térreo da casa. Isso vai fazer com que, vai facilitar o deslocamento dele entre o quarto dele e outro cômodo da casa e também vai contribuir para a conservação de energia. Prescrição de cadeira de rodas adaptada, educação e orientação dos cuidadores com relação ao treinamento funcional. Então, orientar e educar os cuidadores, a família, sobre a importância desse paciente se manter ativo, mas também manter o equilíbrio entre a movimentação ativa e a preservação a conservação de energia, com o objetivo de minimizar o surgimento da fadiga muscular. Paciente em estágio tardio, dependente. Nessa fase, o paciente ele já se encontra com deficiências instaladas, é um paciente totalmente dependente para a realização das suas atividades de vida diária, é um paciente que ele passa a maior parte restrito ao leito ou dependente da cadeira de rodas. Os comprometimentos e limitações funcionais mais comuns nessa fase são fraqueza muscular global grave, e essa fraqueza muscular, ela comete cervical, a musculatura que sustenta a cabeça, né, a musculatura do pescoço, tronco, membros superiores, os braços e membros inferiores, as pernas. Ele começa a apresentar disartria e disfagia, dificuldade para falar, dificuldade para deglutir a saliva, o alimento, comprometimento respiratório grave, necessitando de suporte ventilatório, e muito provavelmente é comum que o paciente tenha necessidade de realizar uma traqueostomia. Ele se torna totalmente dependente para a realização das suas atividades de vida diária, dependente de cadeira de rodas para locomoção e, em grande parte, restrito ao leito. Nesse estágio, é muito comum que os pacientes manifestem dor músculo-esquelética. As intervenções voltadas ao estágio tardio, onde o paciente ele se encontra totalmente dependente,
elas vão abordar a manutenção da integridade articular e manutenção da amplitude de movimento passiva. Lembrando que nesse estágio o paciente já não tem mais controle do movimento voluntário. Prevenção de encurtamentos musculares e deformidades, cuidados com a integridade da pele, cuidados pulmonares, promoção de higiene brônquica e ventilação mecânica, prevenção de trombose venosa profunda e orientação e educação sobre as trocas de decúbito, lembrando que esse paciente ele já não tem mais movimentação ativa. Então, uma vez que ele se encontra deitado em seu leito, é necessário que outra pessoa faça as trocas de postura no leito. Lembrando que as trocas de decúbito, elas são medidas importantes para a prevenção de úlceras por decúbito, associado aí a outras medidas de prevenção. É importante enfatizar a importância das trocas periódicas de decúbito enquanto o paciente está no leito. Posicionamento correto para evitar deformidades, encurtamentos musculares e transferências. É importante ensinar, treinar o cuidador, a família, sobre a maneira mais correta e mais segura de transferir esse paciente do leito para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para o carro. Lembrando que a transferência precisa ser segura, tanto para o paciente quanto para o cuidador ou familiar. É claro que as abordagens, elas são divididas decorrentes ao estágio em que o paciente se encontra, se é o estágio inicial, se é o estágio intermediário ou se é o estágio tardio, mas todas as abordagens têm um foco principal, e esse foco é sempre manter a qualidade de vida do paciente dentro do perfil funcional em que ele se encontra. Essas são as referências. Gostaria de agradecer a participação e desejar a todos um bom evento. Obrigada e até a próxima.